Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo agora aqui na TV Comunitária de Brasília e na nossa rede social também, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E nós vamos conversar hoje com o senador Rogério Carvalho, que é o líder do PT, Partido dos Trabalhadores, no Senado Federal. Bem-vindo, senador Rogério Carvalho, lá de Sergipe, está aqui conosco na linha. Bem-vindo à nossa tela, à nossa rede. E nós estamos também com a jornalista Beto Almeida, que tem uma larga trajetória no jornalismo brasileiro. Foi muitos anos da Rádio Nacional, hoje EBC, né, Rádio Brás. É diretor da Telesul hoje, foi do Senado Federal também muitos anos. E é uma honra estar aqui conosco, é o nosso ex-presidente, e continua aqui na direção dessa TV comunitária também, na luta de 23 anos de muita informação. Senador, seja bem-vindo. Obrigado, uma satisfação estar com vocês, Paulo Miranda, Beto Almeida, que está participando do programa da primeira TV comunitária do Brasil. Primeiro que é um evento histórico, né? Está numa televisão que sobreviveu por tanto tempo, sem parar, sendo uma TV comunitária. Parabéns a vocês. É um canal de muita luta. Beto, bem-vindo também. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde ao senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, líder do Senado. Boa tarde aos telespectadores da TV Comunitária de Brasília. 23 anos democratizando a informação e a cultura. É uma honra estar aqui outra vez. E lembrar, né, Beto e senador, que nós vamos estar quarta-feira, 19 horas, para 53 milhões de brasileiros na TV Comunitária do Brasil, que é a única do mundo, e a gente aí nessa luta pela democratização da informação, dos meios de comunicação, travando essa luta bacana. E nós vamos conversar, a primeira pergunta, senador, que eu faço, o senhor como líder, o Brasil que a gente vive hoje, 3 crises, a sanitária, a econômica, a política, como que o senhor aponta esse cenário e quais são as soluções para que a gente possa sair dela? Bom, primeiro, é uma equação difícil com o presidente que a gente tem, né? Um presidente que, ao longo deste período da crise sanitária, diante de uma emergência mundial, a emergência sanitária universal, ele negou a ciência, ele negou as evidências de como lidar com a pandemia. Então, hoje nós estamos com a pandemia no seu platô e mantendo-se com um nível muito alto de mortos diários e um número de casos também, de novos infectados também bastante alto. Por quê? Porque os cuidados que deveriam ter sido tomados no começo, com isolamento social mais rigoroso, foi boicotado pelo presidente, que o tempo todo acenou para a sociedade de que teria um medicamento capaz de tratar a Covid-19 e matar o coronavírus, que era a cloroquina. Além disso, ele estimulou as pessoas a irem para as ruas, a saírem do isolamento social, entrou com ação no STF para impedir governos e prefeitos a promoverem o isolamento social. O STF liberou, restabeleceu a autoridade de prefeitos e governadores, e o presidente, diante de mais de 70 mil mortos, quase 80 mil mortos no Brasil, 2 milhões de infectados, ele, neste momento, ele tenta transferir a responsabilidade com tudo que é característico deste governo. A responsabilidade nunca é dele, ele sempre vai achar alguém para poder responsabilizar no lugar dele. A crise política, ela também, eu acho que a gente teve já um passo importante, que foi a ação do STF em torno das fake news e em torno do abuso que foi feito por parte dos seguidores do presidente Bolsonaro, aquela agressão física do STF, mexeu e o STF tomou medidas que conteve por algum tempo a situação
da crise política, e sem contar o fato das revelações do Queiroz, os problemas que a família do Bolsonaro tem e o que o Bolsonaro tem a explicar à sociedade brasileira, né, na questão do combate à corrupção. Ele foi eleito como responsável, como o único capaz de combater a corrupção, e a gente está vendo que o governo dele tem um emaranhado de corrupção que precisa ser esclarecido. Não estou aqui acusando, mas as notícias dão conta de um emaranhado de corrupção que precisa ser esclarecido, envolvimento com milícia, envolvimento com setores que não são da sociedade, da organização social dentro da lei. Então, é preciso que isso seja bastante averiguado e que isso venha a ser apresentado à sociedade o que está acontecendo. E a questão social, essa é consequência das outras duas, mas é importante dizer que não é uma crise que vem de agora, é uma crise que vem desde a retirada da presidente Dilma, porque eles acenavam com a saída da Dilma um rápido crescimento econômico. Não teve crescimento econômico com a saída da Dilma, porque a proposta que eles apresentaram para o país foi a proposta conservadora de contrair a atividade econômica dirigida pelo setor do mercado financeiro, que não tem nenhuma preocupação com o mercado consumidor, não tem preocupação com o setor produtivo efetivamente, com emprego, com renda, né? Então a gente vem tendo um crescimento da concentração de riqueza, um crescimento do empobrecimento da população. A gente voltou ao mapa da miséria no mundo. Então, nós já estávamos com esse problema. Com a pandemia e com a crise política e a incapacidade do governo de liderar o país na pandemia e liderar um projeto de retomada econômica, a gente está numa situação difícil. Então, eu acredito que a saída pós-pandemia, né, a gente estabelecer uma renda mínima definitiva, até universal e definitiva para todos que precisam, universal, mas para quem precisa, obviamente, e por um tempo indeterminado até que essas pessoas possam ir se recolocando no mercado de trabalho. É preciso ter investimento público, né, em infraestrutura, saneamento, habitação. É preciso repensar o crédito para estimular o surgimento de novas matrizes produtivas em diversas regiões do país, empresas pequenas, médias, que possam agregar valor e agregar desenvolvimento social nas diversas regiões do país. A nossa indústria ela diminuiu de tamanho, ela perdeu competitividade. Nós, por conta disso, estamos exportando empregos, ou seja, os nossos empregos aqui estão disponíveis na China, na Tailândia, no Vietnã, ou seja, os nossos empregos foram exportados, nós estamos com a população desempregada e, portanto, a produção está sendo feita lá fora, e agora na pandemia a gente viu a nossa fragilidade. A gente não tinha capacidade de produzir insumos para montagem de respiradores, a gente não tinha material de proteção individual no trabalho, o que significa que a nossa indústria perdeu muita competitividade e muita diversidade. E olha que a gente tem uma indústria química, petroquímica, que foi instalada há 3 décadas, de grande importância. A gente tinha uma indústria de serviços e de construção civil, uma das mais importantes do mundo, que foi atacada de morte pela Lava Jato, porque ao invés de atacar os executivos, aqueles que cometeram a corrupção, destruíram as empresas que eram grandes empresas no mundo, né? Daí jogando fora milhões de empregos, e a gente tem hoje uma dificuldade grande, mas a gente colocar recurso público, né? E a gente tem o ganho financeiro que houve com o aumento do dólar em relação ao real, as reservas, dizem que foi o PT que quebrou o Brasil, mas o PT deixou 378 bilhões de dólares em reservas cambiais.
ainda temos 328, porque este governo já gastou 50 bilhões. A diferença do dólar dá quase 500 bilhões de reais, ou seja, que podem ir para o Tesouro para poder fazer programas de renda emergencial, para poder liberar crédito, investimento em infraestrutura. A gente tem 200 bilhões nos fundos, fundos que foram criados ao longo do tempo, que esse dinheiro foi ficando lá para fazer superávit primário. Esse dinheiro pode ser, sim, colocado à disposição para fazer investimento. Nós temos também 170 bilhões no BNDES, portanto, a gente tem aí mais de 1 trilhão de reais que pode ser mobilizado e colocado para atividade produtiva, de forma orgânica, ou seja, gerar demanda, gerar riqueza, ter trabalho, renda. Esse é um grande desafio. E, obviamente, que a gente precisa tirar as travas que foram colocadas no governo Temer e que vem sendo mantida por este governo, que é a emenda constitucional 95, que impede o gasto público, que congela o gasto público, não é impede, congela o gasto público e empurra o gasto público com saúde, que é redistributivo, o gasto público com educação, que é redistributivo, ou seja, vai para todos, o gasto público com assistência social, que é redistributivo, que vai para todos, que impede esses gastos e, portanto, é preciso mexer na emenda constitucional 95 para a gente ter uma retomada da economia e ter capacidade e ter uma equação de governo que cabe a todo mundo. O problema é, nós não temos presidente para liderar um projeto ousado como esse que estou falando aqui. Beto, eu queria ouvir você, incluir você na conversa. Senador Rogério Carvalho, nós estamos aprendendo amargas lições. Nós já temos aí quase 80 mil mortos. Boa parte dessas mortes, a maioria delas, era perfeitamente evitável. Nesse sentido, as lições amargas nos apontam que os países que tiveram protagonismo de Estado no enfrentamento à pandemia tiveram sucesso. Estão salvando vidas. É o caso da China, é o caso de Cuba, é o caso da Venezuela, é o caso também da Rússia. E esses países ainda ajudam outros países, como é o caso de Cuba, que juntamente com a China e a Rússia salvaram milhares de vidas na Itália, um país do G7, um país da OTAN, com um governo conservador. Aqui nós temos uma política que não tem nenhum interesse em política preventiva, ao contrário, deixa rolar. E as mortes estão aí. Até os coveiros já estão fazendo hora extra e sepultamentos noturnos, que é o caso de Manaus. A pergunta é, seria possível, apesar de toda essa necropolítica de Bolsonaro, imaginar que o consórcio Nordeste, por exemplo, possa convocar a sociedade brasileira para uma pressão para a gente evitar esse deixar rolar, esse voo cego do combate à pandemia e formar uma pressão de tal sorte insuportável para que nós peçamos, sim, ajuda aos países que souberam tratar com eficiência o combate à pandemia. Ou seja, pedir ajuda à China, que já nos ofereceu ajuda, apesar de ter sido barbaramente hostilizada pelos filhos do presidente e pelo ex-ministro sem educação, que fugiu, e também pedir ajuda à Rússia, já que somos dos BRICS também, o Brasil membro dos BRICS, pedir ajuda a Cuba, que também nós expulsamos absurdamente 11 mil médicos cubanos que aqui estavam salvando vidas e que, se aqui estivessem, o número de mortes era menor. O senhor acredita que é possível uma reversão e criar uma força tal, moral, política, seja através do consórcio Nordeste, apesar dos limites legais que possa haver aí, para essa convocação, esse pedido de ajuda para salvar vidas, enfim, no combate à pandemia? Olha, nós vivemos num país continental, né? As características do Brasil, é muito difícil você controlar o trânsito de pessoas, a circulação de pessoas.
Então, neste momento, a gente tem uma estabilização do número de casos novos e de mortes e redução em alguns centros da região Nordeste, que foi um epicentro há 20 dias atrás, 30 dias atrás. Né? A gente tem hoje uma situação que tende a ter uma diminuição, mas o que está acontecendo no Brasil agora é que as regiões, Minas, que não estava tendo, está aumentando o número de casos, a região centro-oeste, como Brasília, que estava controlada, mas o governador, de forma antecipada, abriu sem nenhum planejamento todo o comércio. Então, aí vai Goiás, aí vai Mato Grosso do Sul, vai Tocantins, vai Mato Grosso e o sul do país. Então, nós vamos viver a segunda onda nesses estados que, no primeiro momento, foram preservados. O que é que, efetivamente, falta? Falta a posição clara do governo central. Se não houver articulação entre o governo central, os governos estaduais e os governos municipais, não tem como conter, porque para conter é preciso ter o compromisso de garantir o isolamento social, garantir as condições para que as pessoas se mantenham em isolamento, é preciso ter essas condições que inicialmente foram boicotadas pelo presidente. E mais, que é pior, não é só não fazer, deixar acontecer. É pior, foi agir contra. O presidente tem uma tese que ele defende, que é a imunidade de rebanho. Qual é essa tese? É a tese de que as pessoas devem se expor ao vírus, à doença, e aqueles que forem fortes adquirem naturalmente a imunidade e vamos tocar a vida. Se aqueles que não são fortes não resistirem à doença, paciência. Foi isso que o presidente, de todas as formas, disse claramente. Então, isso significa que, neste momento, se não fosse a ação dos governadores, dos prefeitos, principalmente dos governadores do consórcio do Nordeste, que enfrentou o presidente Bolsonaro, né, enfrentou no STF, e enfrentou com medidas restritivas de isolamento, nós poderíamos estar hoje com 250, 300 mil mortos, não fosse a ação de enfrentamento dos prefeitos, principalmente dos governadores da região norte-nordeste de São Paulo, que tiveram, principalmente Nordeste e São Paulo, que tiveram um papel bastante decisivo. O Rio de Janeiro também cumpriu essa missão de enfrentamento ao Bolsonaro. E de enfrentamento a uma tese nazista, né, que é o seguinte, a eugenia. Quem for mais forte sobrevive, quem não for forte, que a vida leve, né? Porque foi isso que é a imunidade de rebanho. A imunidade, essa doença é uma doença altamente contagiante, certo? O poder de contágio do vírus é muito elevado e a mortalidade beira entre 0,5%, ou seja, de cada 200 pessoas, entre 1 e 2 pessoas. De cada 200 que contraem a doença, entre 1 e 2 podem morrer. Então, isso significa que nós poderíamos ter, na pior das hipóteses, 750 mil brasileiros mortos, certo? Não fosse a intervenção dos governadores. Dá para fazer ainda alguma coisa? Dá, mas precisa de uma concertação, ou seja, precisa de uma articulação, de um comando, de uma disposição. Mas como a gente vê que o presidente ele não tem nenhuma vontade de comandar, pelo contrário, foi o que ele fez. Ele proibiu o uso de máscara, ele vetou o uso de máscara obrigatório em estabelecimentos comerciais, em repartições públicas. Então, ele não só deixa acontecer, ele atrapalha, ele faz uma ação contrária, porque ele acredita numa outra tese que levaria à morte pelo menos 3 ou 4 vezes mais brasileiros do que nós vamos ter com o esforço dos governos subnacionais, estados e municípios, esse esforço que está sendo feito, e por parte da sociedade, que pode ficar em casa, né? Agora, os mais pobres, os que circulam mais, os que precisam circular, esses, a maioria, já pegaram o vírus e são os mais vitimados
pela doença e pela fatalidade da doença. Senador, nós temos uma preocupação muito grande, por causa do prazo também, o Fundeb, que envolve aí 44 milhões de crianças brasileiras e jovens e alguns adolescentes do EJA. Desde a pré-escola, né, creche, tudo, até o EJA. Como que o senhor vê, dentro do Congresso Nacional, a possibilidade de votar com urgência o projeto da emenda constitucional que já está finalizada, que é da professora Dorinha, na Câmara Federal. E tem também uma do senador do Paraná, que eu esqueci o nome agora, que também já foi aprovada na comissão do Senado. É possível uma junção das duas ou uma proposta de emergência para que o Brasil não vire 2021 e deixe lá para 2022, como está querendo o presidente, o fechamento de todas as escolas brasileiras públicas, né? O que depender do PT, da oposição, e eu acredito que de parte dos partidos do Centrão, inclusive, eu acho que consegue aprovar. É preciso que os governadores, que têm uma relação forte com os deputados, certo? Possam fazer uma pressão saudável sobre os seus parlamentares e falar da importância do Fundeb para a manutenção do ensino fundamental. Não tem que haver condicionantes, nem o governo pode, o que o governo está fazendo manobra para retirar parte deste dinheiro para colocar no Renda Brasil. Não dá para fazer isso. Ensino, educação, a gente tem o dinheiro para a educação, veja o que aconteceu no Chile. No Chile, o ensino público foi destruído. Então, as pessoas lá ganham um pouco mais do que no Brasil, mas não tem ensino público, não tem saúde pública. Então, é preciso preservar. A forma de preservar o ensino público é a gente garantir a aprovação da PEC da professora Dorinha, que torna o Fundeb permanente e aumenta a participação do governo de 10% para 20%, pelo menos. E é importante dizer uma coisa, o governo este ano quer gastar 50 bilhões nas Forças Armadas, certo? E o dinheiro que ele coloca no Fundeb, mesmo dobrando, não vai passar de 25, 30 bilhões por ano. Portanto, é uma inversão, né? É uma denúncia que a gente precisa fazer. A gente sempre foi um país pacífico, a gente sempre foi um país que trabalhamos para manter a relação pacífica entre os nossos vizinhos, e este governo quer levar o nosso país a fazer intervenção militar, a assumir conflitos armados para poder sobreviver. Talvez o que o Bolsonaro esteja pensando agora é sobreviver a partir de um conflito armado, como faz os Estados Unidos em todos os momentos de dificuldade de um presidente. Mas eu acredito, eu tenho fé na aprovação do relatório da professora Dorinha. E acredito que no Senado, chegando a essa proposta, a gente consegue aprovar, ter os 54 votos para aprovar o Fundeb. No Senado, eu acho que é mais fácil do que na Câmara a gente aprovar o Fundeb e esse relatório que vem da Câmara. Beto? Entre as lições dolorosas que nós estamos aprendendo nessa pandemia, que já tem um Maracanã cheio de cadáveres, nós temos aí um exemplo que deixa muita gente desconcertada. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, que é um neoliberal selvagem, que disse que ia privatizar tudo, até o relógio Big Ben, que ia expulsar os imigrantes, que ia fazer e acontecer na linha do neoliberalismo. No berço do neoliberalismo, ele está agora defendendo uma forte intervenção estatal na economia, porque senão não é possível sair da crise deixada pela pandemia. Ou seja, surpreende a muita gente ele defendendo intervenção estatal, e já está fazendo. No caso brasileiro, existe aí uma ala militar, até mesmo dentro do governo, chamada
comissão, ou programa Pró-Brasil, que fala também em realização de obras públicas com investimentos do Estado para gerar emprego e sair da crise, o que vem sendo combatido, como sempre, editorialmente, pela mídia neoliberal, especialmente a TV Globo, que defende a posição do Paulo Guedes, que tenta ironizar o programa Pró-Brasil. Como é que o PT entra nessa discussão? Qual é a possibilidade de que surja aí, que se desprenda, em razão da pressão deixada pela crise, pelo número de mortos, pelo constrangimento e a dor da sociedade, para que uma ação mais voltada para investimentos públicos do Estado seja uma forma de saída da crise econômica que caminha junto com essa crise social? Beto, veja, você lembra bem que o consenso de Washington, o neoliberalismo, o berço de tudo isso, passou pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, né, na década de 80, e tinha que tirar o setor privado da economia, etc, etc. Uma parte tem razão, a outra parte não tem. Mas acontece o seguinte: os capitalistas, os neoliberais sabem que sem Estado não há como retomar a atividade econômica. Isso é uma regra. Sem investimento público pós-crise, não há como retomar o crescimento econômico. Em todos os momentos em que houve diminuição da atividade econômica, por qualquer que fosse o motivo, a depressão de 29, a crise de 2008, o pós-guerra, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, né? E nós estamos vivendo um ambiente parecido com o da Segunda Guerra, né? De redução da atividade econômica, uma guerra de difícil enfrentamento. Então, a regra do mundo e dos economistas aí, liberais ou não, é o seguinte: se não tiver investimento público, não tem retomada econômica. Agora, eu não acredito que o Brasil vá seguir este caminho com o Guedes no governo. Enquanto o Guedes for e a equipe do Guedes estiver, e quem comanda o Guedes e quem manda no Brasil no momento atual, que é o setor, a corporação do mercado financeiro, que manda, que define, que estabelece qual é a política e o regramento de funcionamento do país. Nós estamos submetidos hoje, eu estou aqui fazendo uma denúncia de que o nosso marco legal, o nosso marco institucional, ele está sendo realinhado para retirar dinheiro das pessoas mais pobres e ir para a especulação e ir para o ganho, ou seja, virar capital para ser aplicado no mundo inteiro, em bolsa, etc., etc., para dar mais riqueza aos já muito ricos. Então, o Guedes representa isso. O Guedes não vai estar preocupado se vai gerar emprego, se não vai gerar emprego, porque ele não esteve preocupado com isso nesses quase 2 anos de governo Bolsonaro. E ele só dá amostras de que vai continuar um programa de austeridade, de contracionismo, de aperto nas contas públicas. Num momento como esse, você tem que afrouxar as contas públicas, você tem que investir em saúde, porque é redistributivo, chega dinheiro em todos os lugares, você tem que ter renda emergencial para todos que precisa, você precisa ter investimento em infraestrutura, porque rapidamente você transforma isso em atividade, mexe com todos os setores de várias cadeias produtivas ao mesmo tempo, e você emprega. Quando emprega, as pessoas consomem. Quando as pessoas consomem, mexe com toda a cadeia produtiva. Ele não está preocupado com isso, porque tudo que ele quer é juntar o dinheiro e colocar em algum lugar para que os especuladores ganhem suas bilionárias comissões jogando na roleta do mercado. Então, o Guedes, enquanto for ministro, não tem solução para o país, para o emprego, para a redução da pobreza, para a diminuição das desigualdades. Ou seja, enquanto
E eu não sei se o Guedes, como fiador do Bolsonaro, se o Guedes sai, o Bolsonaro fica sem fiador. Quem será o novo fiador do Bolsonaro? Hoje é o Guedes e essa turma do mercado, certo? Deixa ele aí, está dando certo, porque estão tirando. Então, é uma equação difícil para o Bolsonaro e para este governo, e com este governo a gente ter um pós-pandemia com algum grau de previsibilidade e alguma possibilidade de avanço em termos de melhoria da atividade econômica com distribuição de riqueza. Porque até pode ter aumento da atividade econômica, mas sem distribuição de riqueza. Então, isso não vai aliviar o sofrimento, nem minorar a dor daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão sem renda, aqueles que estão com serviços públicos de péssima qualidade. Então, é preciso. Aí eles estão falando em aumentar imposto, na reforma, estão apostando na reforma tributária, para poder... A questão tudo bem, você pode aumentar imposto, pode cobrar imposto de quem não paga imposto, por exemplo, dividendo devia ser tributado, né? Então, quem ganha 5 mil reais paga 15% de imposto, 17, sei lá quantos por cento, mas quem recebe 3 milhões de dividendos não paga um centavo de imposto, né? Os bancos estão pagando 15% da contribuição social sobre o lucro líquido, podia estar pagando 50%, porque os lucros são exorbitantes, tem ganhos extraordinários. Então, as famílias mais ricas poderiam estar pagando muito mais. Quem ganha 200 mil não devia estar pagando 27,5%, devia estar pagando 35%. Né? Então, é preciso que a gente tenha uma reforma tributária progressiva e não regressiva, como eles vão fazer. Certo? Porque o que eles estão propondo é uma CPMF, é regressivo. É um imposto para financiar um setor, mas ele é regressivo. Ele não é progressivo, né? Ele vai impactar em tudo, mas, de qualquer forma, vamos ver o que isso significa. O que precisa mesmo se tiver essa reforma tributária, vai ter investimento público, né? O dinheiro vai ser só para fazer caixa, para pagar a dívida pública, que a gente não precisa. A gente diminui o tamanho da dívida pública aumentando a atividade econômica. Se eu aumento a atividade econômica, a relação PIB dívida pública diminui. Então, eu estabilizo do ponto de vista das garantias que o país tem. Mas, para isso, eu preciso estimular a atividade econômica de forma orgânica. Como é que é isso? Gerando, criando frentes de trabalho de diversas naturezas, as pessoas trabalhando, consumindo e a indústria produzindo, a agricultura produzindo, a economia girando. É isso que a gente precisa fazer e, para isso, não tem segredo. É dinheiro na educação, é dinheiro na saúde, é dinheiro na previdência, é dinheiro em renda emergencial, é dinheiro na infraestrutura, é dinheiro público. Depois vai sendo substituído pelo movimento da própria economia, vai substituindo esse gasto público que vai se transformando em arrecadação e aí vai ficando sustentável. A economia cresce, a relação PIB e dívida diminui, melhora, pronto, a gente começa um novo ciclo virtuoso na nossa economia. Senador, o Nordeste deu um belo exemplo para o Brasil ao não entrar nas jogadas mentirosas do presidente nas eleições, e o resultado eleitoral foi muito diferente no resto do Sul, Centro-Oeste, Sudeste. Qual o recado do senhor para o povo brasileiro que vai às urnas em novembro, e como o Nordeste pode dar um saculejo no Brasil para que o brasileiro não vá para a urna votar no fake news, na mentira e no ódio? O recado é o seguinte: as pessoas precisam votar baseado naquilo que pode mudar efetivamente a vida delas. O que mudou a vida do povo do Nordeste foi o Luz para Todos, foi o Minha Casa Minha Vida, foi a transposição do Rio São Francisco, foi a construção do Porto de Suape, foram várias grandes obras de infraestrutura, foi o Bolsa Família, foi um salário mínimo que teve um aumento real de mais de 70%, ou seja, essas medidas é que mudaram a vida do povo nordestino. Então, este legado, né,
é que fez o povo escolher, diferente das regiões sul e sudeste, que se encantaram com o moralismo de sempre, que toda vez que, se você pegar contra o Getúlio, contra o Jango, contra todos os presidentes da história que caíram porque foi forjada uma crise de que era o momento mais corrupto da nossa história, de que tinha uma grande corrupção, e, na verdade, agora a gente está vendo, sendo revelado, os interesses americanos sendo operados pelo Moro, né, pelo Departamento de Justiça americano, pela CIA, sendo operado pelo Moro aqui, para destruir a nossa indústria da construção civil e destruir a Petrobras, que passava a ter uma grande reserva, que era o pré-sal. Então, veja, aquele discurso, na verdade, não era para melhorar a vida das pessoas, era para garantir a posição estratégica dos grandes conglomerados americanos, que perderiam espaço. Você imagine, a Petrobras, com o pré-sal, com as demandas que ela geraria para as nossas grandes construtoras, e o que isso geraria de acumulação de conhecimento para fora, né? Submarino com reator atômico, empresa com essa capacidade já no Brasil. Ou seja, tudo isso foi obstruído em função do debate da corrupção, com a supervisão e a cooperação, que agora está revelada, dos americanos. O que aconteceu entre 2015 para cá, certo? Que agora está se revelando, essa felicidade que se revela com mais velocidade, é o que todo mundo sabia, que a ditadura militar matava a gente com a autorização do presidente da República, que só foi revelado 50 anos depois, com documentos da CIA que foram tornados públicos há 2 anos atrás. Então, infelizmente, nós vamos ter, eu acredito, que a revelação desses fatos que obnubilaram, ou seja, que deixaram a população sem saber muito bem o que estava acontecendo, e ela não votou no Bolsonaro ou em quem quer que seja, procurando o pior caminho. Procuraram o melhor caminho do que estava sendo construído como informação, do engano que foi produzido para essas pessoas. Espero que na próxima eleição as pessoas consigam discernir o que é que vai mudar a minha vida. É emprego, é renda, é trabalho, é educação, é saúde, é previdência. Essas são as coisas essenciais para a vida de qualquer indivíduo, de qualquer família, que eu acho que é esse debate que a gente precisa estimular nas eleições. E a eleição é um bom momento para a gente fazer esse debate com a sociedade, sem apontar o dedo, sem desmerecer a possibilidade das pessoas terem se equivocado. Muitas pessoas se equivocaram, achavam que o combate à corrupção ia trazer todo o dinheiro de volta. A gente sabe que não era isso. A perda de valor da Petrobras foi muito mais pelo ataque de Estola como um lugar de corrupção do que mesmo o problema em si, né? Foi a queda do preço do petróleo. Ninguém disse que o petróleo esteve a $120 o barril e caiu para 35 nesse período, né? Ninguém informou direito. Tinha uma intenção clara de destruir um projeto que vinha dando certo, né? E é preciso que a gente recoloque esse debate na sociedade. Beto, vamos para a última rodada. O senhor não acha que os governos do PT também têm uma pontinha de responsabilidade aí por não ter ajudado a uma educação política mais elevada, com uma democratização maior dos meios de comunicação, apoiando a formação de um sistema comunicativo mais plural, mais avançado na linha pública? E isso permitiu que a população, embora tenha elevado o seu nível de vida, não tenha elevado o seu nível de informação e caiu nessa... Foi uma armadilha fácil para essa manipulação gigantesca que foi feita de fora do Brasil, levando essa vitória totalmente suspeita de Bolsonaro nas eleições. Não temos uma responsabilidade também da parte do Partido dos Trabalhadores, não? Temos, porque, primeiro, nós não tivemos a capacidade de fazer uma verdadeira reforma política num determinado momento.
Temos porque nós não enfrentamos determinados conglomerados, determinados monopólios, certo? Que trabalhou da forma como quis a informação que chega aos brasileiros e brasileiras. Temos, sim, responsabilidade e isso, sim, era o que o povo devia estar exigindo da gente, né, cobrando da gente. Por quê? E não a autocrítica que querem que nós façamos. A autocrítica que a gente tem que fazer, no meu modo de ver, nós não fizemos uma reforma política verdadeira, para valer, profunda, nós não aprimoramos mais, a gente foi democrático, a gente garantiu a participação, a gente respeitou as instituições, mas a gente vinha passando por um processo de mudança, de conexão da sociedade, a gente não se apercebeu dessa mudança decorrente da hiperconectividade que as pessoas passaram a ter e criar mecanismos delas participarem da vida pública, dar mais transparência à operação pública, envolver mais o cidadão nas decisões do Estado. Isso, nós temos essa responsabilidade, como temos a responsabilidade de não ter democratizado mais os meios de comunicação no Brasil afora. Temos que fazer autocrítica e, se um dia governar o Brasil de novo, fazer muito diferente e encarar essas questões. Veja, não é para tirar o poder de ninguém, não é para nada disso, não é para perseguir ninguém, é para dar a oportunidade para que mais opiniões possam circular e disputar o imaginário coletivo, disputar a posição das pessoas. Tem essa responsabilidade com o futuro também. Beto, eu queria então ouvir suas considerações finais, Beto. Depois eu quero ouvir o senador também. Não, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer o senador, é um prazer, e também ver que há uma consciência clara pelo líder do PT, do Senado Federal, né, sobre temas muito agudos que nós estamos vivendo, mas também de que boa parte daquilo que poderia ter sido feito faltou. Né? O próprio presidente Lula tem reconhecido isso hoje em dia, tem dito que ele foi preso em razão de um trabalho feito pela Rede Globo de televisão, quer dizer, é um reconhecimento de que alguma coisa faltou. Então, fiquem aí os telespectadores com as conclusões a partir dessas reflexões do senador Rogério Carvalho, e muito obrigado por ter me convidado, Paulo Miranda. Obrigado, senador, pela entrevista. Senador, eu queria ouvir as suas considerações finais. Por mim, a gente ficava aqui a tarde inteira, porque esse papo está muito bom e nós vamos reprisar bastante, tá? Esse programa. Eu quero, Paulo, primeiro agradecer a oportunidade de falar, né? A gente tem, é muito importante a gente colocar novas caras e para poder se expor, né? O meu primeiro mandato de senador, virei líder do PT, então estou à disposição para poder apresentar essa nova cara do PT, ou essa cara do PT, eu nunca fui, não sou tão novo assim no PT, essa cara do PT que está atuando no momento. Agradecer ao Beto Almeida pelas perguntas que foram muito bem colocadas, que garante um amplo debate, e parabenizar a você, Paulo Miranda, e a todos que fazem a TV.com pelos seus 23 anos de existência e pelo sinal de satélite que vocês conseguiram, que é muito importante para a gente ter alternativa de comunicação com a sociedade brasileira. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito, senador, a sua presença, né? E nós estamos nessa rede toda aí, tanto no Instagram, para pegar a juventude, no Facebook, no YouTube, e no Canal 12 aqui na NET em Brasília, e fazendo esse trabalho de essa outra comunicação possível, né? E queremos também, claro, um outro país possível, seguindo a linha do fórum que a gente sempre fez lá em Porto Alegre, né? O Fórum Social. De um outro país, uma outra economia também possível. Nós agradecemos muito a sua presença aqui
E conte sempre com essa TV comunitária, senador, sempre que o senhor quiser dar a entrevista para nós aqui, pode ligar para o Beto, pode ligar para mim, e a gente vai estar abrindo os espaços aqui para essa comunicação com a sociedade como um todo. Então, agradeço muito também a presença do Beto Almeida e do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, né, líder do partido. E para você que está na nossa tela, na TV Comunitária que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília.